Equação do primeiro grau, aula 3.1. Primeiro, vamos ver aqui a diferença entre expressão e equação. X mais 5, 2x mais 3 são exemplos de expressões, porque a gente não tem como determinar qual seria o valor desse x. Esse x pode ser qualquer número. Agora, quando eu escrevo que x mais 5 é igual a 9, isso aqui já é uma equação. A palavra equação tem um prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então, quando eu digo que x mais 5 é igual a 9, eu já consigo imaginar qual seria o valor desse x. E acredito que você também já pode imaginar qual seria esse valor. Quando eu escrevo que 2x mais 3 é igual a 15, esse valor de x tem como a gente definir qual é o valor que torna essa equação verdadeira, que faz com que esses dois membros sejam iguais. Vamos fazer uma representação visual de uma equação. Geralmente, quando a gente quer fazer uma representação visual de uma equação, a gente usa a ideia da balança. Então, quando eu escrevo que x mais 5 igual a 9, imagina que isso aí está equilibrado. Tudo que está do lado esquerdo, no primeiro membro, é igual ao que está do lado direito, no segundo membro. E o que a gente tenta fazer sempre é isolar a variável, isolar o x, deixar esse x sozinho. Para eu deixar esse x sozinho, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse mais 5. E para isso, eu vou usar o quê? Eu sei que mais 5 com menos 5, se eu tenho 5 e tiro 5, isso aqui dá quanto? 0. Então, o que eu vou fazer é tirar 5 desse lado. Só que eu preciso manter o equilíbrio. E como é que eu faço para manter o equilíbrio? Para manter o equilíbrio, eu preciso tirar 5 do outro lado também. Então, aqui nesse 9, eu também tiro 5. Então, numa equação, o importante é fazer sempre a mesma coisa dos dois lados para manter esse equilíbrio. Como a gente já conversou, mais 5 com menos 5 dá 0. Vai sobrar que o x é igual, 9 menos 5 é 4. Então, está aí, está definido o valor de x. Vamos ver outro exemplo? X menos 7 é igual a 8. Essa balança está em equilíbrio. Eu quero sumir com menos 7. Quero isolar a minha variável. Só que eu sei que, para eu sumir com menos 7, eu vou precisar do oposto de menos 7. O oposto de menos 7 é mais 7, porque eu sei que menos 7 com mais 7 dá 0. Só que, se eu coloco 7 desse lado, eu causo um desequilíbrio na balança. E aí, para equilibrar ela, eu faço a mesma coisa do outro lado. Mais 7 de um lado, mais 7 do outro. Esse aqui cancela, a gente já viu, e aí a gente fica que x é igual a 15. 8 mais 7 é igual a 15. Vamos ver aqui alguns exemplos? Rapidinho esses aqui, ó. X mais 9 igual a 12. Para eu isolar a variável, eu preciso colocar menos 9. E aí, cancela esses dois, vai dar 0, vai sobrar que x é igual a 3. Olha só esse outro exemplo, né? A gente está falando de equações do tipo x mais a igual a b. O oposto de 8 é menos 8. Tira 8 dos dois lados. Esse aqui vai dar 0. Vai sobrar que x é igual a menos 2. X menos 5 é igual a 6. O oposto de menos 5 é mais 5. Coloca mais 5 dos dois lados. Vai cancelar esses dois. Vai ficar que x é igual a 11. Nesse caso aqui, o oposto de menos 7 é mais 7. Então, coloca mais 7 dos dois lados, certo? Menos 7 com mais 7 vai dar 0, vai sobrar que x é igual a menos 10 com mais 7, lembra disso aqui, que vai dar menos 3. Esse exemplo agora aqui, eu tenho essa balança onde eu tenho 2 tijolos e ela está equilibrada com 6 quilos do outro lado. Essa balança está em equilíbrio. Eu quero saber qual o peso de um tijolo. Acredito que você já deve ter conseguido resolver isso aí de cabeça, né? O que a gente pode imaginar aqui para determinar o peso de um tijolo? Se eu quero saber o peso de um tijolo, eu quero saber o peso de metade das coisas que estão desse lado. E metade das coisas que são desse outro lado aqui são quantos quilos? 3. Então, se a gente fosse ter uma equação, e pensando que o tijolo é a nossa variável x, a gente tem que 2x é igual a 6. E aí a gente quer resolver essa equação. E aí, dentro dessa ideia de fazer a mesma coisa dos dois lados, o que eu vou fazer aqui? O que a gente fez? A gente dividiu por 2.
e do outro lado a gente também vai dividir por 2. E aí, quando a gente faz isso, se eu tenho 2x e eu quero a metade disso, fica só x. 2 dividido por 2 dá 1, né? Fica 1x. E 6 dividido por 2 são 3. Então, o valor do x aí nesse caso é 3. Esse outro exemplo aqui, eu tenho que 3x é igual a 12. Quero isolar a variável sempre mantendo o equilíbrio. Nesse caso aqui, 3x seria o quê? X mais x mais x. Mas como eu quero um x só, para isolar essa variável, o que eu vou ter que fazer é dividir esse lado por 3. Se eu tenho 3x e divido por 3, isso aqui vai sobrar para mim só x. E desse lado daqui, também tenho que fazer a mesma coisa para manter o equilíbrio. Também vou dividir por 3. E 12, se eu divido por 3, eu vou chegar a 4. Vamos ver alguns exemplos? Essas equações do tipo ax igual a b. O que eu vou fazer aqui? Se 2x é igual a 14, eu divido os dois lados por 2. E aí, eu tenho que x é igual a 7. 2x dividido por 2 é x, 14 dividido por 2 é 7. Se eu tenho que 3x igual a menos 15, vou dividir os dois lados por 3. E aí, eu fico que x, 3x, se eu divido por 3, dá só x, né? Isso é claro para vocês? X mais x mais x, se eu divido isso em 3 pedaços, né? Cada pedaço fica só com x. E menos 15 dividido por 3, cuidado aí com sinais, isso aqui vai dar menos 5. Nesse caso aqui, vou dividir os dois lados por 4. Aqui vai ter um detalhe bem importante, tá? Só que, se eu dividir por 4, percebam que eu estou dividindo negativo por positivo, a resposta vai ficar negativa. Eu vou acabar descobrindo o valor de menos x. Mas eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Então, na verdade, o que eu vou dividir é por menos 4. A dica aí é sempre dividir pelo coeficiente que está aqui do lado do x, exatamente do jeito que ele está. Porque se eu dividir menos 4 por menos 4, vai ficar 1 positivo. Então, vai ficar 1x. E 24 dividido por menos 4 vai ficar menos 6. Agora aqui, vou dividir os dois lados por 5. Como é que vai ficar a nossa resposta? Vai ficar que x é igual a 8. Olha só agora essa ideia daqui. A gente tem meio tijolo, está pesando 3 quilos. E a pergunta é, qual o peso de um tijolo? Pensa um pouquinho aí, se meio tijolo pesa 3 quilos, qual o peso de um tijolo? O que você pode tentar pensar é o seguinte, poxa, se eu sei que meio tijolo pesa isso, peso de um tijolo, eu teria que dobrar. Só que se eu dobro isso, eu também teria que dobrar desse lado. E aí o peso de um tijolo seria igual a quantos quilos? Novamente, vamos escrever aqui a equação para ver se isso aí está claro para você. Eu tinha que meio tijolo era igual antes a 3 quilos. Não era isso que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, ó, que meio tijolo era igual a 3 quilos. Só que eu não quero meio tijolo. O que eu fiz? O que a gente tentou fazer foi dobrar essa quantidade, multiplicar por 2. Então, desse lado, a gente também multiplica por 2. Na hora que a gente fez isso, dobrou a quantidade de tijolos, dobrou do outro lado também, e aí, x sobre 2 vezes 2 vai ficar que x é igual a 6. Então, o que a gente fez dos dois lados para manter o equilíbrio foi multiplicar os dois lados por 2. Olha só esse caso aqui. X sobre 3 igual a 8. Eu quero isolar a variável x. Então, vou ter que multiplicar. Você acha que eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3. Se fez isso de um lado, tem que fazer do outro. E aí, x sobre 3 vezes 3 vai sobrar o quê? Vai sobrar só que x é igual a 24. Vamos ver alguns exemplos? X sobre 2 igual a 8. Vou multiplicar os dois lados, usar o pontinho, multiplicar os dois lados por 2. E aí, na hora que você faz essa multiplicação, vai ficar o quê? Que x é igual a 16. Nesse caso, vou multiplicar os dois lados por 3. Na hora que eu multiplico os dois lados por 3, x sobre 3 vezes 3, vai ficar só que x é igual a 12.
Esse aqui de baixo, x sobre 7 igual a 2. Vou multiplicar os dois lados por 7. E aí, eu vou ter que esse vai cancelar com esse, vai ficar que x é igual a 14. E, finalmente, esse último exemplo, vou multiplicar os dois lados por 5. Então, o x está sendo dividido por 5, por isso que eu vou multiplicar por 5. O que aí vai cancelar esses dois, vai ficar que x é igual a 30. Bem, pessoal, por hoje é só. Faça suas anotações, bons estudos e até mais!